O CENIPA, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, concluiu as investigações do acidente que tirou a vida da cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas, em novembro de 2021 e trouxe a público, em seu relatório final, suas conclusões, nesta segunda-feira, 15 de maio. A investigação sustenta que no dia do acidente, o avião que trazia Marília Mendonça e sua equipe não apresentou falha mecânica e tampouco teve como fator principal o erro humano, apesar de indicar possível erro de decisão dos pilotos, como um dos fatores contribuintes. O King Air C-90 abateu no cabo de uma torre de distribuição da CEMIG, numa linha de transmissão elétrica não sinalizada e que estava fora da zona de proteção do aeródromo, uma vez que a linha de 69 kV encontrava-se fora dos limites da zona de proteção de aeródromo, ZPA, estabelecidos pelo PSPA. Ela não se caracterizava como obstáculo que pudesse causar efeito adverso à segurança ou regularidade das operações aéreas, CENIPA. Conforme a ICA 11.408, um objeto deve ser sinalizado e iluminado, caso. Quando se tratar de torres, mastros, postes, linhas elétricas elevados, cabos suspensos ou outros, à distância que estejam localizados dentro dos limites lateiras da superfície de transição ou dentro dos 3.000 metros da borda interna das superfícies de aproximação. Quando se tratar de linhas elétricas elevadas, cabos suspensos ou outros objetos de configuração semelhante, que atravessam rios. Quando se tratar de objetos que se elevem a 150 metros de altura ou mais. Contudo, considerando que a linha de 69 kV encontrava-se fora dos limites da zona de proteção do aeródromo de SNCT e que possuía altura inferior a 150 metros e fora da superfície de aproximação ou decolagem, não representava um efeito adverso à segurança ou regularidade das operações aéreas, apesar de cruzar o Ribeirão do Laje, conforme a instrução emitida e normatizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, o DECIA. Considerando que o aeródromo de Caratinga opera somente sob regras de voo visual, VFR, o relatório final do CENIPA ainda indica o julgamento de pilotagem como fator contribuinte para a queda da aeronave. No que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave, uma vez que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior do que aquela esperada para uma aeronave de categoria de performance B. Em procedimentos de pouso sob VFR ou CENIPA. Circuito de tráfego padrão, aplicável para voo e aeródromo que opera visual. A perna do vento é a trajetória paralela à pista, porém, em sentido oposto ao sentido de pouso. Em outras palavras, o CENIPA afirma que o piloto não poderia ter alongado tanto a perna do vento e ingressado numa base mais afastada do aeródromo, sugerindo, inclusive, que a experiência de 10 anos de trabalho numa companhia aérea, voando num Airbus A319-320, pode ter contribuído para a decisão de se ingressar numa final mais alongada, pelo comandante. Bom, sendo piloto de linha aérea, o autor deste artigo considera injusta a possível atribuição da falha de julgamento de pilotagem como um dos fatores contribuintes, já que, conforme a ICA 100-12, item 5.2. Caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão e, o item 4.2.1, as regras descritas a seguir não eximem o piloto em comando da responsabilidade de tomar a melhor ação para evitar uma colisão, incluindo as manobras baseadas nos avisos de resolução providas pelo equipamento ACAS. Enfim, a colisão contra a linha de transmissão ocorreu em uma posição alinhada com o prolongamento da pista de SNCT, a 2,5 nm da cabeceira 02 e a uma altura de 922 pés em relação à pista. Naquele ponto, a aeronave estaria a cerca de 115 pés de altura em relação ao terreno, porém com uma rampa equivalente a 3,46 graus em relação à cabeceira 02.